Oi pessoal, tudo bem? Como vai vocês? Hoje eu tô aqui para poder falar de uma ferramenta muito útil no ensino da matemática, né? Ensino da matemática básica, que é o TemFrame. Para quem não conhece, tá aqui. Eu fiz esse daqui peguei um papel branco e fiz os riscos. Tá vendo aqui, ó? São 2 linhas e 5 colunas. Você pode fazer, caso você não queira imprimir, não tem impressora em casa, ou não queira ir numa lan house ou qualquer lugar do tipo, né, a impressão vai dar R$2, R$1,50 mais ou menos, você pode fazer essa ferramenta em casa. Funciona da mesma forma, viu? E como aqui, ó, isso daqui é baratinho, tudo bem. Se você quiser imprimir depois e para poder durar, você pode emplastificar também. Emplastificando, você pode escrever se você quiser, você pode fazer os desenhos aqui, mas aí fica a seu critério, tá bom? Vim aqui para falar de uma ferramenta muito útil, como eu falei, é o TemFrame. Para quem não sabe, que, ó, ele é composto por 2 linhas, tá? E 5 colunas. Eu vou falar mais para frente a respeito da usabilidade dele, mas quando a gente vai começar a fazer operações e ensinar a criança a trabalhar com TemFrame, a gente sempre começa da esquerda para a direita, tá? Preenche primeiro a linha de cima e depois preenche a linha de baixo, né? Se você preencher a linha de cima e passou das 5 unidades, aí preenche a linha de baixo, ok? Então, o que acontece? O TemFrame é uma ferramenta útil que vai te ensinar, né, vai ajudar, na verdade, a você, pai, professor, a ajudar a criança a desenvolver o senso numérico. Tá? Ele é muito fácil de se mexer e é muito didático. Então, uma coisa importante é que a gente precisa entender que os números são compostos de dezenas e unidades, né? No nosso sistema decimal, base 10. Mas antes da gente poder ensinar isso à criança, que é um sistema muito complexo, que é difícil a criança... às vezes ela vê o número 15, beleza, ela sabe o que é o número 15. Ela sabe ali que ela vai ter que colocar 15 pedrinhas, 15 bloquinhos, ou qualquer outro material manipulativo que você usa. Mas muitas das vezes é muito difícil a criança entender que os 5 são 5 unidades e 1 é uma dezena. Então, quando a gente trabalha com o TemFrame, ele ajuda muito quando a gente vier a trabalhar com o sistema, com o valor posicional, ensinando que o número ele tem o valor dele absoluto, ou seja, o 2. O valor absoluto do 2 é 2 unidades. E tem o valor relativo, que no caso do 2, o valor relativo dele vai depender de onde ele se encontra. Se ele estiver nas dezenas, o valor dele é 20, sendo o valor absoluto dele 2. Se estiver nas centenas, o valor dele é 200, sendo o valor absoluto dele continuando sendo 2. O valor absoluto nunca muda. O que vai mudar é o valor relativo, que é onde ele vai se encontrar, né? Em qual ordem ele vai se encontrar. O TemFrame ele vai ajudar muito a gente a conseguir ensinar o sistema decimal para a criança, tá bom? Essa complexidade que a gente acha que para a gente é fácil, mas para uma criança de 6 anos, 7 anos, que não teve uma base boa matemática, que não soube, né, quem ensinou, ou talvez, né, na escola, dependendo da correria, principalmente a gente que acabou de sair de uma pandemia, acaba que a criança não consegue aprender isso. Então isso vai ensinar bastante a criança a poder, mais para frente, aprender o valor posicional dos números, né? E depois somar lá facilmente 15 mais 33, né? E ela vai entender que, ou então 15 mais 33, no caso, as unidades vai dar, quando somar a unidade vai dar 8, mas sei lá, 15 mais 38, né? Que quando eu pegar 15, 5 mais 8, vai dar 13, a criança vai saber que ela depois vai ter que passar
quando forma uma dezena, passar a dezena por... porque no caso mudou, né, o valor posicional do 1. Então a dezena vai lá para a casa das dezenas, tá bom? Quando a gente usa essa ferramenta aqui, o TameFrame, o que acontece? Fica fácil da criança perceber aqui, ó. Estão conseguindo visualizar? Espero que sim. Aqui, ó. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, é fácil perceber que aqui vai ter 5 unidades. Se eu colocar mais uma aqui, ela depois vai, né, pegar 5, eu coloquei 1, depois do 5 é 1, depois do 5 é 6. Então aqui eu tenho 6. É fácil perceber também que 5 é menor que 5 é menor que 6. Ou se tem 7, que 6 é menor que 1. Então, como eu disse, é uma ferramenta muito útil para poder ensinar o número para as crianças. Se você quer começar, você pode começar do 5 frame. Não tem problema nenhum. Comece utilizando só as linhas de cima. Coloca uma unidade. Agora eu coloquei mais uma. Tem quantas? 2. Coloquei mais uma. 3. Mais uma. 4. Mais uma. 5. Depois que você vê que a criança está confiante, aí você passa a usar as duas linhas, os 10 frames, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O ideal é que a gente explore mais ou menos os 5 frames durante uma semana. Vai todo dia ali sem ser maçante, tá? A ideia, porque matemática já é crucificada por todos, né? Que é considerada mais difícil. Então, se a gente está ensinando e não é gostoso para a criança, então ela não vai querer aprender nunca mais. Então, quando for trabalhar isso, tenta procurar ser o mais descontraído possível, tá? Para a criança gostar e pedir depois: nossa, papai, mamãe, a gente não estudou matemática hoje, a gente não brincou de números, a gente não brincou com os quadradinhos, tá bom? Tem um pesquisador matemático que ele estudou muito o time frame e a utilidade dele no ensino da matemática. Ele fala, o nome dele é Van der Waal. Ele fala que antes da gente passar para os valores posicionais, é interessante que a gente trabalhe bem o time frame. Por quê? Trabalhando no time frame, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar o time frame, começando na primeira linha com 5 unidades, depois aqui, ó, até chegar em 10, é interessante que, ó, tá vendo aqui, ó, tem 10. 10 quer dizer o quê? 10 quer dizer que a gente tem uma dezena, tá? Então, depois, quando você estiver trabalhando, você pode fazer o seguinte, ó, você coloca lá 10, beleza. Ah, deu 10, agora a gente vai transformar esse 10 em um outro objeto. Por exemplo, aqui, ó, agora, a cada 10 pedrinha que a gente tem aqui, a gente ganha uma tampinha. Ou seja, a criança vai internalizar que 10 unidades forma uma dezena, tá bom? E depois, mais pra frente, quando a criança pegar essa parte das unidades virando uma dezena, fica muito mais fácil depois dela transformar centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e sucessivamente. Então, gente, alguns pesquisadores matemáticos, eles falam que passar a criança para poder trabalhar com números acima de 11 ou de 20 antes de ter essa noção de como decompor e compor o 10 pode ser nocivo para o aprendizado do valor posicional mais para frente. Então, como eu disse, o ideal é que trabalhe bem essa parte do time frame, tá? Que vai formar uma dezena, porque depois fica muito mais fácil. A gente acha, né, a gente adulto que já conhece, até a gente teve muita dificuldade também, muitos de nós, mas para criança é muito difícil. Então, primeiro, trabalha o time frame, depois passa por valor posicional para a criança trabalhar com a composição e decomposição de números acima de 10 e acima de 20. Então, pessoal, aqui é a prática como usar o time frame. Aqui, ó, quando a gente for trabalhar com a criança, vamos começar da linha de cima, tá?
e quando preenchermos a linha de cima, vamos para a linha de baixo, ok? Então a gente vai começar apresentando para a criança, ó, aqui ó, um bloquinho, e agora eu vou colocar mais um. Quantos blocos vamos ter aí no time frame? 2. Então um bloco mais um bloco é igual a 2. Aí beleza. E agora eu coloquei mais um. Quantos blocos eu tenho no time frame? Aí, se a criança não conseguir responder sozinha, você vai ajudar. Ó, eu tinha 2. 2 mais 1, 3. 1, 2, 3. 3 blocos. Agora eu vou colocar mais um. Quantos ficou no time frame? 4. Agora mais um. 5 blocos. Tá bom? Aí o que acontece? Agora, assim que a gente preenche... Ó, primeiro, igual eu falei no vídeo, primeiro a gente vai trabalhar uma semana trabalhando 5 frames. Depois que você vê que a criança está bem confiante, coloca para mim 3 bloquinhos. 3. Aí você pode até trabalhar a noção de comparação. Olha, eu tenho 3 bloquinhos. Se eu tirar um, fica quantos? Fica 2, né? Você está decompondo o número. Aí você pode perguntar, o 3 é maior ou menor que o 2? Né? A criança também vai ter uma noção, porque olha só, como eles estão aqui separados, os blocos estão separados em tamanhos iguais, os quadrados, né? Dá para a criança ter a noção que o 3 é maior do que o 2, tá? Depois que você trabalhar bem durante uma semana o 5 frame, você pode passar para o 10 frame, tá bom? Aqui, ó, olha só, eu vou colocar 3 blocos, 1, 2, 3. Aí você pode perguntar para a criança, coloquei 3 blocos verdes, se eu colocar mais 2 blocos azuis, vai ficar quanto? Aí a criança, dependendo da criança, a criança vai contar 1, 2, 3, 4, 5, ou, né, dependendo de quão avançada ela esteja, ela já vai falar, 5 blocos. Então a gente pode trabalhar assim também, tá bom? Compondo os números. Aqui, ó, 5. Aí aqui, ó, vou colocar mais um. Vou colocar de cor diferente. Coloquei um azul. Agora, quantos blocos eu tenho no time frame? Como a criança você já vai ter trabalhado com a criança o 5 frame, então de cara aqui ela já vai saber que tem 5 blocos. 5 blocos verdes mais um azul, aí você vai perguntar para ela, caso ela não responda, que normalmente como a criança é curiosa e tal, é para frente, provavelmente ela vai responder, 6 blocos. Aí eu falei assim, muito bem, bom, parabéns. Aí se eu colocar mais 2 blocos, aí ela pode querer contar tudo de novo, os 5 mais os 3, ou ela provavelmente vai responder, eu tinha 5, agora eu coloquei mais 3, vai ficar 8 blocos, tá bom? Então essa é uma ferramenta muito boa para poder trabalhar a noção de números. E depois, mais para frente, cheguei no 9, 10. Agora eu tenho 10 blocos. Aí, se você quiser esperar mais um pouco, 10 blocos, beleza. Aí vai trabalhando mais um pouquinho. Depois, quando você sentir confiança na criança, o que você vai fazer? Nós temos 10 blocos. 10 blocos é igual uma dezena. Então, aí a gente agora pode incluir o conceito de dezena, que a cada 10 unidades nós formamos uma dezena, tá bom? Então é isso daí, qualquer dúvida vocês comentem aí, é uma ferramenta muito boa e vai ajudar demais a desenvolver o senso numérico e futuramente o valor posicional.